Estrelas! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada de Uma Nova Mulher. Sevek tem câncer e não tem respondido ao tratamento, então decide ir para Kunda e se consultar com Zaman, que oferece um tratamento alternativo. Suas amigas Leila e Ada a acompanham, mas Ada é médica e não concorda com a metodologia de Zaman. Enquanto a Sevek se consulta com Zaman, a Leila e a Ada passeiam pela cidade. É quando a Ada reencontra com seu ex-namorado Toprak, mas ela tenta evitá-lo. Eles se amavam, mas as coisas começaram a ficar difíceis entre eles até que ele a traiu e foi embora. A Ada ficou arrasada e também descobriu uma gravidez, mas decidiu interromper na época e isso a afetou muito. Após isso, ela começou a se envolver com o Selim, com quem ela continua casada. Após a consulta, a Sevek decide ficar na cidade morando com a sua mãe Muko e prosseguir com as sessões com Zaman. Já a Ada e a Leila retornam para Istambul. A Leila tenta melhorar o seu casamento com o Erden, pois sabe que ele a atrai, mas ela o ama. Entretanto, ele revela que se envolveu com as pessoas erradas e agora estão falidos. Um mês se passa e a situação da Leila piora. Ela precisa vender as suas coisas e o Erden fugiu para não ser preso. Então ela vai ficar com a Sevek até que as coisas melhorem. Já a Ada consegue uma vaga para ir trabalhar em Bruxelas, como ela queria, mas o Selim não fica feliz com isso, pois não quer se mudar com ela e queria construir uma família. Isso afeta o casamento dos dois. Ela tenta melhorar as coisas, mas ele revela que ficou chateado e a traiu. Com isso, a Ada fica revoltada e, neste momento, ela é chamada para realizar uma cirurgia de urgência no ministro. Entretanto, ela tem sentido tremores nas mãos e comete uma falha que gera sua demissão. Com isso, ela decide também viajar e ir passar um tempo com a Sevek em Kunda. Já a Sevek começa a se sentir bem com o novo tratamento e os seus exames mostram que ela melhorou. Então ela decide parar de tomar os medicamentos por conta própria e começa a procurar por um amor. Logo a Ada reencontra o Toprak. Ele lamenta tê-la abandonado no passado e passam a noite juntos, mas ela decide que eles não devem mais ficar juntos. Ela também descobre que ele tem uma filha que mora com a mãe na Holanda. Não demora para o Selim chegar na cidade, pois ele não quer aceitar o divórcio e tenta conquistar o perdão da Ada. Tanto o Selim quanto o Toprak ficam atrás da Ada, tentando convencê-la a escolhê-los. Além disso, a Sevek convence a Ada a participar de sessões com Zaman, apesar dela não acreditar nele. Com isso, ela percebe que ele sabe dos seus tremores e durante a sessão ele faz ela enfrentar questões vividas por seus ancestrais. Após isso, seus tremores passam. Já a Leila começa a trabalhar no restaurante de Fico como relações públicas, mas ele tem passado dificuldades financeiras. Além disso, o Erden aparece e começam a se encontrar escondidos. Ele quer que ela consiga dinheiro para fugirem do país. Após isso, ela recebe a notícia de que sua avó deixou uma terra como herança e acredita que os seus problemas estão resolvidos, mas o seu pai não quer que ela receba a herança sem o divórcio. Já a Sevek começa a usar um aplicativo para encontrar um parceiro, mas acaba sendo surpreendida por Fico em um encontro, que revela que gosta dela. Inicialmente, ela tem dificuldade de vê-lo dessa forma. Logo, a Ada decide aceitar uma carona do Selim para voltarem para Istambul. Mas neste momento ela descobre que a sua mãe está em coma no hospital. Eles vão até lá e a Ada fica arrasada, pois não tem uma boa relação com a sua mãe. Ela sente que a sua mãe a abandonou após ir embora quando seu pai ficou doente, mas agora se sente mal, pois ela não quer perdê-la. Então, no desespero, a Ada volta a procurar o Zaman e realizam uma nova consulta sobre o passado da mãe dela na esperança de que o coração dela melhore. A Ada também entende o desejo da sua mãe de partir e se encontrar com a sua avó. Após isso, a Ada volta ao hospital e encontra sua mãe acordada. Ela consegue se despedir e sua mãe morre. Então a Ada decide dar uma nova chance para sua relação com o Selim e volta para Istambul. É então que ela encontra uma foto e descobre que o seu pai tinha uma outra família e lamenta por ter culpado a sua mãe. Enquanto isso, toda a situação começa a aproximar a Sevek e o Fico, que começam a se envolver. Isso deixa a Muko insatisfeita, pois ela não aprova o relacionamento deles. Além disso, a Muko fica irritada ao saber que o Zaman revelou para a Sevek que um mistério sobre o pai dela seria revelado. Então ela faz uma denúncia contra ele, que fica impedido de realizar as sessões. Mais tarde, a Sevek o ajuda a conseguir essa liberação novamente. Ela também ajuda o Toprak a conseguir permissão para ir ver a sua filha na Holanda. Logo, Selim se encontra com a Yesin, com quem traiu a Ada, e ela revela que está grávida dele e que sempre gostou dele.
Então ele conta a notícia para Ada, que decide que eles devem se separar para seguirem caminhos diferentes e ele ficar próximo do filho que ele sempre sonhou ter. Já a Layla consegue um barco para fugir com o Erden. Entretanto, no momento da fuga, ela fica com medo por ela e por seu filho e desiste. Após isso, o barco afunda e o Erden é preso. Com isso, a Ada vai para Kunda e decide fazer as pazes com o passado e com o Toprak. Então ele a convida a dar uma nova chance para os dois e ir para a Holanda com ele, e ela aceita. Já a Layla decide recomeçar e propõe para o Fico se tornarem sócios em um novo restaurante. Ela entrará com o dinheiro e ele cuidará da administração, e ele aceita. Após isso, ele pede a Sevki em casamento e eles ficam noivos. Com isso, ela pede que a Muko a apoie e começam os preparativos para o casamento. Logo, chega o dia do casamento, o juiz não consegue comparecer, mas eles realizam a cerimônia de casamento. Lá, o Zaman decide que irá viajar e anuncia sua aposentadoria. Após isso, a Sevki e o Fico vão para casa e é quando ela encontra uma carta da sua mãe na sua mala, revelando que ela e o Aran se apaixonaram no passado, mas ele morreu e ela recebeu o apoio de um amigo do Aran que criou a Sevki. A notícia abala muito a Sevki, que passa mal, e o Fico a leva para o hospital, onde eles descobrem que ela parou de tomar os remédios e o câncer voltou. A Sevki fica muito magoada por sua mãe ter escondido a verdade sobre o seu pai dela. Com isso, a Ada volta a procurar o Zaman e descobre que ele também é médico. Ela o questiona, pois a Sevki abandonou os remédios por acreditar no trabalho dele. Ela pede que ele a ensine e assim poderão ajudar a Sevki e outras pessoas. A princípio ele recusa, mas ela percebe que ele não vê o filho há muito tempo, então ele fica de pensar no assunto. Com isso ela se encontra com Toprak e revela que não poderá viajar com ele, pois precisa ficar com a Sevki, mas ele não quer que se separem. É então que a Eva surge com a sua filha, a Flor, e surpreende o Toprak com um beijo. Ele recusa, mas a Ada vê a situação e vai embora. Já a Layla descobre que está grávida e o Zaman retoma as suas sessões. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixe seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!